Olá, galera do sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula nós vamos fazer a correção dos exercícios que foi solicitado a vocês, certo? Pega um lápis, uma borracha e presta bastante atenção, beleza? Partiu então. Aqui estão os exercícios que tinham sido solicitados a vocês. Alguns exercícios do livro e 2 exercícios que ficou aí para vocês lerem as páginas 9, 10 e 11 e responder essas 2 questões. Então, o exercício do livro, lá na página 13, né, diz ali: qual a importância da silvicultura e das florestas para a economia da Finlândia? Está falando justamente sobre a extração de madeira lá na Finlândia, que fica no norte da Europa. Então, a economia é porque é a principal fonte ali, é um PIB muito alto, é uma riqueza muito alta que gera para o país, certo? A importância econômica, porque cerca de 8% do PIB e 30% das exportações estão relacionados aos produtos florestais. Então, tem uma grande participação em toda a riqueza gerada dentro da Finlândia. Gera muito emprego e gera muita riqueza. Quais são os tipos de espécies utilizadas pela silvicultura finlandesa? São as espécies locais, certo? A gente chama de espécies autóctones, que é formada ali, que é natural dali daquele local. Lembra que na aula a prof até falou, né? Eles vão extraindo e explorando, porém vão plantando as vegetações, as plantas nativas da região, que são as espécies endêmicas. Então, eles não plantam outro tipo de vegetação de outro lugar. É a espécie que é natural dali. Então, por isso tem o nome de floresta seminatural, porque já é uma floresta de reflorestamento, já não é a natural, porém as espécies são as mesmas, como se fosse a natural. Então, isso se chama desenvolvimento sustentável. O que a frase na silvicultura finlandesa são tomados em consideração tanto os pontos de vista ecológicos e econômicos, como também os sociais. O que isso representa? É que essa atividade de exploração de madeira, ela é sustentável, da mesma forma que eles retiram da natureza para aquecer a economia, para gerar emprego, certo? Para melhorar a qualidade de vida da população. Também tem a questão da preocupação ambiental, do reflorestamento da vegetação natural. Então, a floresta é preservada por conta do reflorestamento, do mesmo jeito que extrai, planta. E isso é muito legal, bom que fosse assim, esse exemplo poderia ser seguido no mundo inteiro. Daí aqueles 2 exercícios que eu coloquei para vocês responderem. Então, explique a localização e o que é o solo permafrost? Então, o solo permafrost é encontrado na região do bioma da tundra, logo abaixo do círculo polar, em região de clima subpolar ou frio. É um solo que fica congelado durante o ano todo, e quando acontece o verão polar, a camada superficial degela, ou seja, ela descongela, onde propicia que a tundra se desenvolva, os musgos e os líquens. E uma camada mais profunda continua congelada. É essa camada congelada que é a camada permafrost. Então, em cima houve o degelo, a tundra se desenvolveu, porém as camadas mais profundas ainda continuam congeladas. Escreva as características naturais das regiões de deserto gelado. A superfície permanece coberta de gelo o ano todo, em regiões de clima polar, e praticamente não existe espécies de vegetações. É o bioma com menor biodiversidade do planeta, porque não há uma vegetação. Mesmo no deserto, que também é um lugar difícil, né, inóspito para desenvolvimento da vida, lá existe cactos, tufos de capim, existe vegetação, né? Já na região de deserto gelado, não há, certo? Praticamente é inexistente, é só a cobertura de gelo mesmo. Apresenta médias de temperatura de 10 graus, quando é o verão polar, e de 50 graus negativos aproximadamente, tá, gente? É uma média no inverno. Então, são regiões aí bem características. Beleza, galera? Espero aí ter contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima!